Há pouco o ministro Ricardo Lewandowski do STF se juntou a Gilmar Mendes e Celso de Mello. Olha o Celso de Mello aí se bandeando pro lado do Gilmar e do Lewandowski, hein? E concedeu habeas corpus a Regis Fichtner. Cadê aquela musiquinha? Tem aí, meu caro Robson? Procura. Pois é, dessa vez não foi o Gilmar sozinho, mas foi o Gilmar com os seus colegas da segunda turma, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Então, ele é orador da turma. Ele é o paraninfo também. Concedeu habeas corpus a Regis Fichtner, ex-chefe da Casa Civil do Sérgio Cabral, durante o julgamento lá na segunda turma do STF. Abro aspas, se pegarmos a decisão que ordenou a prisão, verificaremos que essa decisão está totalmente dissociada dos fatos concretos. Trata-se de uma peça meramente retórica, fecho aspas, foi o que disse o Ricardo Lewandowski durante o julgamento. O placar acabou em 3-2. No julgamento, Gilmar Mendes criticou um dos argumentos usados pelo Ministério Público para a prisão, de que é preciso manter a credibilidade do judiciário. Aspas, isso é um argumento nazista. Olha Pronto. Pronto. O nazismo está em todas as discussões públicas no Brasil nesse momento. Tá lá, ele está julgando a prisão de alguém, está lá falando. O judiciário também é nazista. Exatamente. Os juízes de primeira instância, segundo, tudo nazista. Abro aspas aqui para o Gilmar, que adora esses arroubos retóricos, para dizer o mínimo. Isso é um argumento nazista, prender para agradar a população. Isso nada tem a ver com o Estado de Direito. Fecho aspas. Na sequência, pela segunda vez, o Supremo adiou a decisão sobre um pedido de Eduardo Cunha para reduzir sua pena, no caso da compra de um campo de petróleo no Benim pela Petrobras. O ex-deputado quer eliminar a condenação por lavagem de dinheiro, sob o argumento de que o recebimento de dinheiro no exterior seria apenas a consumação do crime de corrupção. O mesmo argumento é tentado por Lula no recurso apresentado ao STJ contra sua condenação no processo do Triplex. Pelo menos parece ser o mesmo argumento, né? Agora é bom ver que o STF ainda, pelo menos, ele só adiou a decisão, né? Ele não negou, só para deixar claro, mas ainda não decidiu a favor do Cunha, que está tentando se livrar do crime de lavagem de dinheiro. É o que o Lula está tentando fazer para reduzir a pena, para conseguir uma progressão de regime, para prisão domiciliar, aquelas chicanas jurídicas todas que a gente conhece e que normalmente tem a adesão do pessoal da segunda turma, Augusto. Olha aqui, da mesma forma que existe o criminoso irrecuperável, existe o juiz do Supremo irrecuperável. É o caso do Gilmar Mendes. Quer dizer, esse não tem mais jeito, esse ultrapassou todas as fronteiras aí da sem-vergonhice argumentativa e agora ele usa a palavra nazista também para quem quer fazer justiça. Quer prender todo mundo? Então não, só prender bandido. Agora, quem é o Gilmar Mendes para explicar como é que um juiz deve agir se ele não passa de um advogado? Ele é advogado, ele deve dar aula de direito, sei lá se é constitucional, que ele não deve ter tempo para isso, só se ele estiver dando aula em Portugal, entre um e outro seminário que ele organiza, que ele tem uma organização, ele explora o ensino superior, tá rico com isso e fica entre o Supremo, de vez em quando faz incursões por outros tribunais para libertar alguém e esses seminários. Ele está dizendo, juiz é nazista, não é assim, desmoraliza o direito. Ele por acaso fez algum concurso para ingresso na magistratura? Ele sabia o que era julgar quando foi indicado para o Supremo no governo Fernando Henrique? Ele era apenas um advogado da União, só isso. Ele não tem currículo, ele não tem notório saber, ele não tem livros respeitados, ele não tem nada e fica aí dando lição de moral. Quer dizer, tá certo o pessoal que pede o impeachment mesmo do Gilmar Mendes, porque de alguma forma isso tem que ser impedido. O que ele faz é evidentemente irregular, né? Ilegal. Não é assim que um ministro tem que se manifestar. E não há como resolver essa situação. Quer dizer, o Brasil precisa dar um jeito nisso. Juiz não tem quem vigie, não tem quem puna. Fica só entre eles essa igrejinha que se protege. Quer dizer, então é irritante a disfarçatez com que certos ministros ficam contrariando o que diz a lei, ficam atropelando o Código Penal e ainda esculhambam a gente. É isso.
José Maria Trindade. O Regis era o chefe de gabinete do ex-governador Sérgio Cabral. E então, sabe muito do judiciário carioca. É um passo de soltar o condenado a século, né? Acho que 180 anos de prisão, o Sérgio Cabral, quer dizer, o chefe de gabinete dele. Isso é um problema. Tá certo que não se deve também julgar com base no que quer ou no que agrada a população, mas também não precisa ficar só desagradando a população direto. O Supremo Tribunal Federal, como todo juiz, ele é evidente que tem que acompanhar o Estado de Direito e julgar com base na Constituição, no caso do Supremo, que detém o monopólio do controle constitucional, e também a legislação, né? Tem que seguir. Mas o que se interpreta é exatamente de que os ministros do Supremo estão abandonando a realidade, estão indo contra a própria Constituição que eles juraram naquela sabatina do Senado Federal seguir. E isto é muito evidente. Tudo bem que o juiz, uma hora ou outra, possa desagradar aí a opinião pública, certo, mas desagradar continuamente significa sim um erro. Augusto, nesta lei que regulamenta o abuso de poder, ela tenta colocar exatamente ali um freio no abuso dos juízes e também do Ministério Público. Isso é mal visto porque é um momento em que o Congresso está querendo vingancinha, está querendo, de certa forma, jogar para o Judiciário problemas que são do Congresso Nacional. Agora, que é preciso ter responsabilidade para ser juiz, sim. E não é, de maneira nenhuma, nazismo, imagina. E quem fala isso é um ministro do Supremo Tribunal Federal, já significa uma desonestidade intelectual, porque ele sim sabe, ou deveria saber, o que é o nazismo, né? Exatamente. Pois é. Vamos continuar aqui, Robson? Então continua aqui, porque segundo a Folha, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli... Fala, Zé Maria. É só sobre a lavagem de dinheiro. O Eduardo Cunha... de repente tem até razão, porque ele praticou um crime, ele confessa a corrupção fazendo essa defesa e diz que o recebimento do dinheiro é a consumação do crime. Já no caso do Lula é diferente, porque ele nega que o triplex seja dele, ou seja, tenta escamotear, tenta esconder, a consumação da lavagem do dinheiro. Exatamente, as reformas, assim como no caso do sítio de Atibaia, né? Então, dinheiro sendo lavado por meio de reformas pagas por empreiteiras que eram beneficiadas, favorecidas com contratos públicos na Petrobras, que ganhavam um montante enorme e davam ali uma parcela para os políticos. Então vamos em frente, foi bom, Zé Maria, lembrar, porque o Eduardo Cunha, aquela figura que já está meio esquecida, né, Augusto Nunes? Na prática, com esse tipo de argumento, está confessando, né? Eu sou corrupto, não sou lavador. Exatamente. Exatamente. Corrupto não é isso não. Seria bom que ele abrisse a boca também dentro da cadeia, né? É isso aí.